Tudo bem, pessoal? Aqui é o André Placite, mais uma vez com nossas aulas de animação 2D com Toon Boom. Bem, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como importar arquivos de outro programa, como por exemplo o Illustrator, para o Toon Boom. Então, nessa atividade de hoje, nós vamos fazer a introdução do rigging e hierarquia. Ou seja, nós vamos montar um boneco e depois vamos fazer a animação dele. Essa parte vai ser dividida em duas aulas. A primeira eu vou mostrar como fazer esse setup, como montar, e na segunda parte nós vamos animar o nosso personagem. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui no exemplo, nós temos então um personagem todo já desconstruído. Uma observação: se vocês quiserem fazer o próprio personagem no Toon Boom, não tem problema. Eu até recomendo que vocês experimentem, façam com o desenho de vocês. Mas se vocês precisarem desse arquivo, é só mandar um e-mail, o meu endereço está na descrição, e eu envio para vocês esse arquivo aqui do Illustrator, ok? Uma coisa que é importante também falar para vocês é: esse tipo de arquivo aqui, como ele é um vetor, ele já vai ajudar bastante na hora de montar. Porém, reparem que o cuidado que eu tive foi de já desmontar o nosso personagem. Ou seja, uma vez que eu fiz ele inteiro na sua forma final, eu desmembrei, eu pensei quais elementos eu posso separar para gerar uma animação. Então vocês vão ver aqui, ó, no caso do nosso relógio, é um relógio coruja. Temos o corpinho, nós temos aqui a cabeça, temos as pupilas, tá? Para colocar depois aqui no olho, para também poder gerar uma animação. As caudas, ou melhor, né, as penas da cauda e os ponteirinhos do relógio. Então, cada elemento que a gente for fazer uma animação, eu já estou colocando separado para facilitar no Toon Boom, ok? Se vocês forem desenhar direto no Toon Boom, eu recomendo que façam um planejamento desse tipo aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos abrir então o arquivo do Toon Boom. E podemos chamar a aula de hoje como relógio ou clock, como vocês acharem melhor. Vamos manter a configuração de HDTV 1920 por 1080 e 24 fps. Podemos vir aqui em criar cena e ele vai gerar a pastinha do nosso arquivo. Lembrando, tá, pessoal? Sempre que você for dar continuidade no arquivo, não basta pegar somente o arquivo do Toon Boom dentro da pastinha, você precisa salvar toda a pasta, ok? Então, pessoal, vocês podem desenhar aqui no Toon Boom, mas caso se for preciso pegar o desenho de outro programa, como por exemplo o Illustrator, o procedimento é o seguinte: vocês vão ter que acessar aqui a Library, tá? E notem que você tem uma pasta de 3D, símbolos e aqui, ó, Harmony Premium. Você tem um cadeado nessa pasta. Enquanto esse cadeado estiver aqui, ó, ele não vai deixar importar. Então vocês precisam vir, ó, File, Import. Notem que quando você tem a opção de importar, ele te dá do scanner, imagens, modelos 3D, filmes, som. E a opção que a gente precisa é essa aqui, ó, SWF ou Illustrator Files to Library. Ou seja, SWF, que é do Flash, agora também conhecido como Animate, são formatos em vetor. Então, para poder importar arquivos que têm esse formato de vetor, diferente do Photoshop, que gera bitmap como JPEG, PNG, o recurso que a gente tem que fazer, aliás, o comando que a gente tem que fazer aqui para poder importar vetor é o seguinte: para ele poder liberar essa opção aqui, pessoal, nessa pastinha aqui do Library, notem que eu até já importei alguns arquivinhos aqui, ó, tá? Para poder retirar esse cadeadinho, basta você clicar com o botão direito em cima dessa pastinha do Harmony Premium, e a primeira opção que ele dá para a gente é Right to Modify, direitos para modificar. Então vocês vão clicar aqui, ó, Right to Modify, e ele vai liberar a pastinha para a gente.
Lembrando, tá? Provavelmente na versão que vocês estão usando não vai ter nada, porque vocês, se estiverem usando pela primeira vez, ainda não importaram nenhum arquivo para a biblioteca. Ok, uma vez que ele tirou o cadeado para a gente, notem que quando você vai aqui de novo em File, Import, agora a última opção, que é importar SWF ou Illustrator pro Toon Boom, vai estar habilitado. Então, depois de retirar o cadeado, a gente agora consegue importar o nosso arquivinho. Então, eu vou agora na área de trabalho, onde está salvo. No caso aqui eu renomeei como Clock Wall. Caso vocês forem usar esse mesmo arquivo, que eu vou mandar por e-mail, lembrem-se de onde salvar e o nome dele, tá bom? E eu vou pedir para abrir, ó, Clock Wall, abrir. Ele vai carregar esse arquivo e vai gerar o que a gente chama de template no Toon Boom, que é uma extensão .tpl. Então reparem que aqui, ó, ele te dá a opção de renomear. No caso eu vou manter o mesmo nome do arquivo. Vai ficar como clockwall.tpl, template. Então sempre que você precisar usar esse arquivo no Toon Boom, ele já vai estar armazenado lá na biblioteca, tá? Ou na library. Então vou dar um OK e ótimo. E aí vocês devem estar se perguntando agora, pô André, mas cadê o arquivo? Eu não importei ele? Claro. Para a gente poder agora trabalhar nesse arquivo, poder editar ele, vocês vão ter que fazer o seguinte comando. Tem duas maneiras na verdade. Uma delas é o seguinte. Eu vou deixar aberto aqui o Node View, tá? Só para vocês visualizarem. Vocês podem pegar o arquivinho que ele acabou de gerar aqui da template, né, que vocês importaram, jogar em cima aqui da nossa câmera. Reparem que agora no ponteiro do mouse tem até o símbolo ali do mais, e jogar. Quando você faz isso, pessoal, ele vai carregar o arquivo e vai até perguntar se você quer usar essas cores do Illustrator, né? A paleta que a gente já usou no outro programa. Eu vou colocar que sim, e ele vai carregar essas cores, tá bom? Notem que, como eu estou com a ferramenta do Transform habilitado, vai fazer essa seleção aqui. Lembrem-se que, para poder editar os desenhos, né, esse setup, antes da gente fazer a animação, é legal sempre trabalhar com essas ferramentas aqui de cima, tá bom? No caso aqui a setinha preta, que é a seleção de objeto. Então aqui, ó, reparem que agora ele deixa selecionar os desenhos. Bem, a outra maneira de importar, pessoal, eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, é a seguinte. Você pode jogar a template, o arquivinho que você acabou de importar, aqui para o Node View. Porém, o detalhe é o seguinte, ele não fez a conexão. Então, nesse caso, quando você joga na câmera, ele já faz automaticamente essa conexão. Se você jogar no Node View, você que precisa ligar para ele, ok? Então, lembrem-se também desse detalhe. Sempre que você carregar, ele vai perguntar se você vai reaproveitar as cores. É só clicar que sim, ok? Ótimo. Pessoal, nesse arquivo aqui, eu sempre costumo ter a versão final como referência e os desenhos já separados, para quando eu estiver montando, já ter uma ideia boa de onde que cada elemento tem que ficar. Porém, como eu disse, nesse caso aqui a gente separa cada pecinha já imaginando que eles vão ter uma animação. Então, diferente dos exercícios que a gente fez nas outras aulas, onde a gente tinha uma bolinha quicando, uma bolinha tinha uma peg. Ou seja, para poder fazer a animação daquele desenho, você tinha que colocar uma peg naquele desenho. Com o relógio não vai ser diferente, porém vai ter um detalhe a mais. Vai ter o que a gente chama de hierarquia. A gente vai precisar então colocar cada pecinha dessa em uma layer separada. Então vai ter uma layer para o corpo, uma layer para a cabeça, uma layer para a pupila e assim vai. E cada um desses desenhos, cada uma dessas layers vão ter a sua respectiva peg, tá? Para poder gerar uma animação. O único detalhe, pessoal, quando você faz esse tipo de importação do Illustrator, é que ele costuma quebrar os elementos. Diferente do Toon Boom, o Illustrator ele consegue gerar uma imagem com informação de contorno e preenchimento. Aqui não. Aqui, como vocês viram nas outras aulas, ó, quando a gente fez a bolinha, ele separa aqui ó, a cor
do contorno. Para não ter esse risco, o que eu recomendo? Esses desenhos que estão já quebrados, eu vou fazer uma seleção aqui com a setinha preta, no caso aqui a cabeça. Marquei aqui o desenho da cabeça e vou dar um Ctrl G. Vou agrupar esse desenho aqui. Mesma coisa aqui para o corpinho. Tá? Então selecionei aqui esse grupinho, dá um Ctrl G. Aqui depois eu vou fazer as caudas, ou melhor, né, a cauda. Ctrl G. As duas pupilas, pessoal, por ser um relógio, eu estou imaginando que tem um movimento da direita para a esquerda. Então eu vou agrupar essas duas pupilas em uma única camada. Claro que se você quiser, pode fazer pupila direita e pupila esquerda, não tem problema. Tá? Ctrl G. Ponteirinho aqui para as horas, Ctrl G. Ponteirinho para o minuto, Ctrl G. Tá? Estou fazendo isso aqui porque lembrem-se, você tem um preenchimento separado do contorno, tá bom? E por último essa pecinha aqui que vai ser um pivôzinho, digamos, tá? Que vai segurar esses ponteiros. Ok. Pessoal, feito isso, tem uma maneira mais simples de separar por layers. Eu já vou mostrar, só que na verdade é bom vocês verem como que funciona sem esse recurso. Então, depois de agrupar aqui essas pecinhas, o que eu vou fazer? Eu vou agora posicionar me baseando no desenho que está aqui na esquerda. Então a cabeça eu vou colocar aqui em cima, né? Reparem que o biquinho quase encosta aqui no relógio. A cauda eu vou colocar aqui. As pupilas eu vou colocar nos olhos. E os ponteirinhos aqui, ó, no centro do relógio, tá? Porém, é importante falar para vocês o seguinte: pode ser, dependendo da ordem que você faz o agrupamento ou do tipo do arquivo, vamos supor que o desenho da cauda tenha ficado na frente, tá? Você agrupou, na hora que você foi posicionar de acordo com a referência, ele ficou na frente quando deveria de ficar atrás. Nesse caso, pessoal, se tiver desse jeito, para você poder reorganizar quem fica na frente e quem fica atrás, isso quando os desenhos estão na mesma layer, tá? Toda essa etapa é antes da gente separar a cabeça, a pupila. Por quê? Esse recurso aqui não vai ser aplicado depois que eles estiverem separados em layers diferentes. É uma organização diferente. Esse comando que eu vou dar é somente quando eles estiverem todos juntos ainda. Então, por exemplo, no caso da cauda, se ela ficar na frente, basta você selecionar esse desenho aqui, vir na opção Drawing, e reparem que você tem ali, ó, Arrange, que é a opção para poder jogar para cima, para baixo, para trás, para frente, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, Send to Back, que é jogar lá para o fundo, tá bom? Então, se eu tiver necessidade, use esse recurso aqui do Drawing, Arrange, para poder ajustar os desenhos. Beleza. Então, pessoal, depois que a gente montar aqui, entre aspas, né, as pecinhas, eu vou deletar essa referência aqui do lado, tá? Não precisamos mais dela. E vocês vão agora separar cada pecinha dessa em uma layer diferente. Eu vou mostrar, na verdade, das duas maneiras, tá? A primeira é manualmente, digamos assim, que é o que? Você vai, por exemplo, clicar aqui no desenho da pupila, que no caso já está agrupada, e você vai recortar. Você vai dar um Ctrl X. Feito isso, a gente agora vai ter que criar uma nova layer de desenho para essa pupila. Então, lembrando, você tem aqui o botãozinho do mais, botãozinho do menos e aqui, ó, Add Drawing Layer, que a gente fez lá na atividade da bolinha. Então, vou clicar no Add Drawing Layer, ele vai abrir a janelinha, você já pode renomear por aqui. No caso, a gente vai colocar pupila.
e eu vou pedir para ele criar, né, adicionar e fechar. Ele criou então uma layer que está vazia, uma layer nova. Vocês agora vão nessa layer aqui, selecionar e dar um Ctrl V, tá? Então antes a gente fez Ctrl X para recortar e agora eu vou dar Ctrl V para colar. Então a gente vai se organizar. Nós vamos colocar cada pecinha dessa que vai ter uma animação em uma layer diferente, tá? Notem que eu estou testando aqui com um olhinho, deixando visível e invisível. Notem que aqui do lado, pessoal, ele também vai criando, ó. Ele vai gerando essas layers para a gente. Então, como eu já utilizei a biblioteca, posso até expandir aqui e vou focar mais no nosso Node View. Então, vocês vão fazer isso para cada elemento. Agora, claro que, como a gente já agrupou todos esses desenhos, um outro recurso, eu vou dar um Ctrl Z aqui antes de criar a layer da pupila, que é um recurso que pode agilizar um pouco esse processo, que é o seguinte. Então, acabei de montar as pecinhas, já deletei aqui a referência e está tudo agrupado. Para agilizar um pouco o processo, você consegue pedir para o Tumbum pegar cada desenho desse que está agrupado e já jogar em uma layer. Então, depois que tiver aqui, ó, verifiquem, tá? Se eles estão agrupados. Por quê? Se tiver peças separadas, no caso aqui a linha separada do preenchimento, ele vai gerar uma layer para a linha e uma layer para o preenchimento, para cada pecinha que não tiver agrupada. E aí vai fazer uma lista absurdamente grande de desenhos, tá? Então no nosso caso aqui, ó, façam isso depois de agrupar essas peças que vão ser animadas. Eu vou selecionar então todo esse grupo aqui, ó, e a gente vem na opção Drawing. E aqui, ó, na metade da listinha vai ter uma opção Distribute to Layers, ou seja, distribuir por camadas. A gente clica nessa opção e agora, ó, ele gerou uma camada para cada elemento que estava agrupado. Só que aqui não se esqueçam de renomear, tá bom, pessoal? É muito fácil se confundir. Então, para verificar, ó, de novo, eu vou usar o olhinho. Então aqui no caso é a pupila. Vamos renomear como pupila. E aí só dá um Enter para renomear. Esse desenho aqui, ó, é da cabeça. Então vou colocar cabeca, né? Não se esqueçam de não colocar cedilha. Essa pecinha aqui eu vou chamar de pivô, que ele vai segurar os ponteirinhos. Esse aqui é o ponteiro. Vou colocar um H aqui, que é ponteiro da hora. Esse aqui é o ponteiro M, que vai ser dos minutos. Este aqui é o corpo do nosso reloginho. E por último a gente tem a cauda, que vai ser o pêndulo do relógio. Então eu vou colocar como pêndulo mesmo. Ok? Reparem que depois que você cria essas layers, a tendência é ficar bagunçado aqui no Node View. Você pode organizar manualmente, ou o Tumbum também tem um recurso onde você pede para ele organizar. Então eu vou selecionar aqui todos os elementos, não só os desenhos, mas a composite também. E vocês vêm aqui, ó, no terceiro botãozinho que é Order Node View Up. Aqui ele vai pedir o tamanho, né, que teria, o espaçamento entre esses desenhos. A gente vai deixar o padrão aqui e dar um OK. Então aqui fica melhor para visualizar agora os desenhos. Tá bom? Bem, vamos dar mais uma organizada porque, ó, tem layers aqui que nós não estamos usando, que estão vazias. Então, por exemplo, essa layer Drawing, que o programa sempre gera quando você cria uma cena nova, a gente não está usando, posso deletar. A layer original, que a gente importou a template, no caso aqui é o Clock Wall, também eu já recortei tudo que estava nela e já distribuí, então não preciso também, ó. Então nós vamos trabalhar somente com esses elementos aqui: pupila, cabeça, pivô, ponteiro hora, ponteiro minuto, corpo e pêndulo.
certo? Não se esqueçam de salvar. Muito bem. Pessoal, agora é exatamente o mesmo procedimento que a gente fez na última atividade da bolinha. A gente vai fazer um setup para cada pecinha dessa, para poder gerar uma animação, no caso, né, uma animação cutout. Então, lembrando que a ordem não vai influenciar, mas eu costumo sempre começar aqui pelo Drawing Pivot, ou seja, marcar o pivô de cada desenho. Lembrando que o Toon sempre vai pensar que o pivô está no centro da câmera. Você que precisa especificar para ele onde que fica o pivô. Então, com essa ferramenta aqui, a gente vai modificar. Vamos começar então, pessoal. Eu quero então ajustar aqui o pivô. Vamos começar pela pupila. Lembrando também, tudo que a gente está vendo aqui na timeline, a gente está vendo aqui no Node View. Um detalhe importante também mencionar, antes da gente começar aqui a fazer esse setup, reparem que a ordem que você tem aqui na timeline, de cima para baixo, que está determinando quem está na frente e quem está atrás, também vai ser vista aqui no Node View. Porém, ao invés de ser de cima para baixo, você tem a ligação dos desenhos da esquerda para a direita. Então quem está na esquerda está na frente, quem está na direita vai ficando para trás. Tá bom? Então vamos lá. Selecionei aqui, ó, Layer da pupila, tá? Ele marcou aqui no Node View também, e o pivôzinho apareceu aqui no centro da câmera. Nesse caso, pessoal, como ele vai fazer somente uma movimentação da direita para a esquerda, eu vou posicionar aqui no centro. Ótimo. Cliquei, vou adiante. Agora o pivô da cabeça. Esse reloginho a gente também pode fazer a cabeça balançando um pouco. Então, onde que eu vou ter que posicionar o pivô? Seria esse encaixe, né? Eu tenho que imaginar onde que é o encaixe. No caso aqui seria da cabeça com o corpo. Então vai ser aproximadamente aqui, tá? Como se fosse um pescocinho. Depois nós temos aqui, ó, o pivô, que é essa pecinha que vai segurar os ponteirinhos. Vou tentar deixar o mais próximo possível no centro. Ponteiro hora, pessoal, aí que vem outra dica. Normalmente a gente costuma colocar aqui na base, né, onde acaba o desenho. Mas como eles vão ter que fazer um movimento de rotação aqui, eu recomendo que vocês coloquem também, ó, no centro do pivôzinho. Tá? Ponteiro minuto aqui também no centro do pivô. O corpinho, ele não vai ter uma animação propriamente dita, a não ser squash stretch, que a gente vai ver na segunda parte, mas eu vou posicionar aqui, ó, mais ou menos embaixo aqui, tá? E por último o pêndulo, né, a cauda aí da corujinha, e eu vou colocar aqui, ó. O mesmo pensamento da cabeça, tem que ser um encaixe. No caso, o encaixe da cauda com o corpo vai ser aproximadamente aqui. Ok? Então, primeira etapa foi o que? Marcar o pivô para cada desenho. Segunda etapa, pessoal, é adicionar uma PEG para esses desenhos. Então, você pode vir aqui, ó, selecionar o desenho da pupila. E aí, lembrando, você tem a opção aqui do Add PEG. Tá? Ele vai gerar uma PEG com o mesmo nome, porém vai ter o hífen P. Claro que você não precisa também fazer um por um. Nesse caso aqui, ó, dei um Ctrl Z, eu vou selecionar todos os desenhos e aí eu vou clicar no botão do Add PEG, tá? Que é o quarto botãozinho ali da listinha. Ele vai, ó, gerar a PEG para todos eles de uma vez, sem precisar ir um por um. Agora, você também não precisa ajustar manualmente. Aqui vocês podem fazer o seguinte, aproveitando que está tudo selecionado, a gente vem de novo naquela opção ali, que é para ordenar, né? Então, Order Node View Up. Quando você faz isso, ó, com os desenhos selecionados, vou dar um OK, ele já vai automaticamente arrumar as PEGs em cima dos seus respectivos desenhos. Aproveitando que está tudo selecionado, também se não tiver, não tem problema, basta selecionar de novo aqui, ó, todos os desenhos. A última etapa que está faltando, depois de colocar o pivô, adicionar as PEGs, é falar para o programa que a PEG, ou melhor, que o pivô do desenho tem que ser usado na PEG, né, que a gente vai fazer a animação. Então, para dar esse comando, lembrem-se aqui, ó,
você tem o antepenúltimo botãozinho, que é o Set Properties on Many Layers. Então eu vou clicar aqui nesse botãozinho e vocês vão agora marcar Parent Peg, tá? E dar um OK. Pessoal, é isso. Porém, tá faltando só uma coisinha, um detalhezinho, que é o que? Se a gente já começar a pensar na animação, legal, vou usar aqui a ferramenta do Transform. Reparem que quando você seleciona o corpo do reloginho, você só tem o corpo do reloginho selecionado. Então, se você quer, por exemplo, fazer uma animação dele deslocando, tá? Da esquerda para a direita. Quando você faz esse movimento aqui, a cabeça, a cauda, as outras pecinhas que deveriam de obedecer, não se mexem. Ou seja, você teria que fazer um por um. Mas como a gente trabalha com hierarquia, tá? Ou seja, você vai falar para o programa quem que manda em quem, não tem necessidade de fazer cada peça dessa individualmente, né? Sua animação de deslocamento, por exemplo. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente vai fazer o que? Eu vou especificar para o programa quem que manda em quem. Então, se eu deslocar aqui o corpo do relógio e a cabeça, a cauda, os demais elementos tiverem que obedecer, a gente vai ter que fazer isso entre as pegs, tá? Então essa hierarquia vai ser determinada por essas pecinhas verdes, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Se eu quero que o corpo mande na cabeça, reparem que você tem duas chavinhas, tá? Uma na parte de cima e uma na parte de baixo da pecinha. A pecinha de baixo está ligada no desenho, beleza? Porque lembrem-se que a animação que você faz aqui na PEG, o desenho vai ter que obedecer. Querendo ou não, isso aqui já é uma hierarquia. Essa ligação que vem daqui, ó, de baixo da PEG e liga em cima do corpo, está falando para a gente que a PEG manda no corpo, no desenho do corpo, tá? Se você quer falar para o programa que a PEG do corpo vai mandar na PEG da cabeça, você vai ter que puxar por baixo do corpinho aqui, ó. Sempre que você estiver mandando informação, mandando uma ordem, tem que sair por aqui, ó, por baixo dele, tá? E o elemento que vai obedecer, que vai ser, digamos, que vai ser subordinado, vai ter que ser feita a ligação por cima. Então a gente puxa aqui, ó, debaixo do chefe, né, ele que está mandando, e a gente liga em cima do subordinado, tá? Notem que no momento que eu faço essa ligação, quando eu seleciono a PEG do corpo, ele já seleciona também o desenho da cabeça, ó. Só para ilustrar melhor, então eu puxei aqui o desenho do corpo e como a hierarquia está sendo feita entre as PEGs, ela também está obedecendo. Vamos continuar, ainda não acabou a hierarquia. O que falta agora? Quando eu mexer a cabeça, ela também pode ter uma movimentação de rotação, por exemplo. Só que nesse caso eu preciso que a pupila obedeça a cabeça. Então, se a cabeça vai fazer o papel do chefe agora, a informação tem que sair, ó, debaixo dela, tá? E no caso a pupila que vai ser o subordinado. Então eu puxo aqui, ó, da cabeça e ligo em cima do subordinado, da pupila. Quando tiver qualquer movimento de cabeça agora, os olhinhos vão obedecer. Mas lembrando, eu também consigo mexer a pupila sozinha, ó. Certo? Então vamos continuar. Nesse caso eu preciso fazer agora que o corpo mande no pêndulo. Então puxa aqui por baixo, de novo ele vai ser o chefe, e aí liga na parte de cima do subordinado, no caso aqui do pêndulo. Para fazer agora o relógio, pessoal, eu vou fazer o corpinho mandando no pivô, tá? Que é essa pecinha aqui no centro. Só que o pivô
por sua vez, vai mandar nos ponteiros, né? Ele vai fazer o papel do chefe agora. Então ele vai mandar no ponteiro da hora e no ponteiro do minuto. Então aqui a gente tem uma hierarquia bem simples, mas está funcionando. Se eu precisar agora mexer no corpo do relógio, todos os elementos vão obedecer. Lembrando que a gente também consegue animar, eles separadamente. Ok, pessoal? Então, terminem de montar aí o reloginho de vocês, seja com esse arquivo que eu vou mandar por e-mail, ou se vocês desenharem, tá? Procurem trabalhar com o mesmo número de peças, para daí na segunda parte agora mostrar para vocês como fazer a animação desse reloginho funcionando. Tudo bem então? Um abraço, nos vemos na próxima.